IFAC para mim é uma casa, é a segunda casa, é o lugar onde eu me sinto bem com os meus pares, com os alunos, com os meus colegas, né? Considero os alunos hoje como meus pares também. É um lugar muito precioso para mim. O primeiro ponto positivo já quando eu pus os pés no IFAC foi o prédio. É um prédio relativamente pequeno, bastante aconchegante, que você tem contato o tempo todo com os colegas, né? Em vários outros departamentos, dificilmente você vai poder sair da aula para conversar com o professor, para tomar um café, ou mesmo no intervalo, né? O IFAC é uma coisa muito especial, cara. O IFAC é uma coisa muito especial. A gente não tem dimensão do quanto é especial, porque o IFAC, eu diria que ele se preserva em sua autonomia, ele é uma resistência, né? É um departamento que ele também é feminino, então a gente sempre teve a gente tem professoras mulheres, tem professores homens, e eu sempre senti também nunca teve essa grande hierarquia entre professores e alunos. Eu tive, pela primeira vez, no departamento, como professor substituto em 2003, 2004. Desde então, encontrei um clima muito acolhedor, né? Os professores substitutos não eram tratados hierarquicamente de uma maneira menos importante do que os outros professores, e sempre encontrei esse clima, né, no departamento. Sempre prevaleceu um clima de cordialidade entre os professores. Acredito que não só eu, mas várias outras pessoas se sintam acolhidas no IFAC. Acolhidas não só pelos professores, como também pelos funcionários e pelos outros colegas de curso. Para mim é impossível não se sentir encantada ao ter todas as aulas dentro de um casarão localizado no Centro Histórico de Ouro Preto, o que propicia paisagens combinadas a conceitos filosóficos que deixa esses conceitos muito mais simples de serem compreendidos e as aulas muito mais prazerosas. Eu sou professor do Departamento de Filosofia no IFAC, da UFOP, desde 1993, que é o ano de fundação do departamento, né? Eu considero que eu dei uma sorte danada, sabe, gente, de ter alcançado esse posto, porque, tendo acompanhado desde a fundação, né, a gente pôde trabalhar em duas direções, né? Tanto tentando consolidar um centro de produção e irradiação de conhecimento, como uma comunidade de convivência, nesse sentido atendendo duas injunções próprias da filosofia. Durante esses anos, periodizando um pouco, né, a gente teve ênfases principais nos 10 primeiros anos na consolidação da graduação, na década seguinte na criação da pós, e finalmente nos anos 30, né, na consolidação da pós, que conta agora com o doutorado. Foram centenas de pessoas, né, ao longo desses anos todos, engajadas nas tarefas, como eu disse, de formação e nas tarefas de produção de conhecimento, né? Como pontos altos, né, dessa segunda vertente, eu sempre me lembro das publicações, né, que a gente pôs para andar, duas revistas, né, dos congressos regionais, nacionais, internacionais, e também dos convênios, né, principalmente o convênio no âmbito do mestrado, né, que foi muito benéfico para todo mundo que participou disso, né. Eu venho do interior do estado de São Paulo e depois de defender minha tese de doutorado na Universidade de São Paulo, a USP, em 1998, já faz tempo, né, eu passei no concurso aqui em 1999 e desde então eu estou vinculado ao Departamento de Filosofia do IFAC.
né? E durante esses anos eu participei de várias comissões, eu exerci vários cargos, entre os quais o de vice-diretor do IFAC por cerca de 8 anos, e como vice-diretor eu participei de várias reuniões do CUNE, do CEP, e pude constatar, então, a importância do Instituto no âmbito geral da universidade. A convivência realmente é muito boa e eu estou aproveitando, então, essa oportunidade para manifestar meu desejo de que continue, assim, esse Instituto a exercer essa importância no âmbito da universidade. Entrei recentemente, no ano de 2019, mas a minha história com o Departamento de Filosofia, com o UFOP e com a cidade de Ouro Preto vai muito além. Eu sempre tive por perto, porque eu nasci em Belo Horizonte, estudei na UFMG, e desde sempre tive muitos colegas que trabalhavam em Ouro Preto, que davam aulas ou que estudavam na universidade, no Departamento de Filosofia, e sempre fui, aliás, encantado com a cidade. Vivi uma boa parte da minha adolescência acampado nas serras de Ouro Preto, nas cachoeiras. Sempre fui encantado com a cidade e o departamento partilha do charme que a cidade tem. Já estou aqui no Departamento de Filosofia da Universidade de Ouro Preto desde 2007 e o departamento tem crescido e melhorado imenso graças ao trabalho e à dedicação de professores, alunos e funcionários, especificamente no que respeita ao primeiro Encontro Nacional de Filosofia aqui dos estudantes de graduação de Ouro Preto. Esse encontro não existia quando eu cheguei e graças à colaboração de todos os colegas, docentes e técnicos administrativos e dos alunos e ao empenho, nós conseguimos fazer a primeira edição, que é sempre mais difícil de fazer porque geralmente os órgãos de financiamento só financiam quando um determinado encontro já tem um determinado currículo e, portanto, como é evidente, no primeiro não há currículo para apresentar. Então, em grande parte, nós tivemos que fazer, contribuir nós próprios com alguma quantia de dinheiro e conseguimos fazer o primeiro encontro, depois fizemos o segundo, depois fizemos o terceiro e, a partir daí, as coisas ganharam vida própria e isso contribui imenso para os nossos estudantes de graduação trocarem experiências com colegas de outras instituições, vêm estudantes de todo o Brasil e isso é muito importante. Eu entrei mesmo no processo seletivo em 2009, quando já existia um mestrado em Estética e Filosofia da Arte, que foi criado em 2006, inicialmente, né, nessa área de estética, por uma escolha natural, já que a gente sempre teve no IFAC, desde 1986, um curso de extensão de arte e cultura barroca, e então inicialmente era uma escolha natural, que a área de estética, filosofia da arte. E depois, com a chegada de novos professores, houve, em 2018, uma expansão para acolher todos os professores do departamento, e aí foram criadas 2 outras linhas de pesquisa. A área de estética se tornou uma linha, e foram criadas a linha de ética e política, e de metafísica, epistemologia e filosofia da religião. Em 2019, nós fizemos, né, a proposta do doutorado, e que foi acolhida pela CAPES, e a partir de 2020 nós já selecionamos alunos do doutorado. Sou o professor Guilherme Mota, chefe do Departamento de Filosofia, professor da UFOP há pouco menos de 3 anos. Esse tempo é uma fração dessa história que estamos todos comemorando nesse ano, mas eu tenho certeza, pela tradição dos cursos ligados ao Instituto, que o IFAC se filia a uma tradição muito antiga e muito nobre de transmissão do conhecimento, de produção da pesquisa. Também tenho certeza, não é, que cumpre com
grandes benefícios para a comunidade, as suas atividades de extensão? Minha história com a filosofia começou nos anos 2000, em agosto de 2000, no IFAC, um lugar onde eu fui extremamente bem recebida, né? Conheci pessoas que foram muito importantes, algumas ainda são muito importantes, tanto na minha vida profissional como profissional que trabalha com filosofia, que tem a felicidade de ter se formado em filosofia e continuar a trabalhar com filosofia no Brasil, mas também na vida pessoal. Eu imagino que o conjunto que a gente tem, que a gente chama de IFAC, que constitui o IFAC, desde o prédio, passando pelas pessoas que trabalharam e que trabalham ainda ali, os técnicos, os professores, a bibliotecária. Posso pensar que também outras pessoas tiveram como uma experiência muito marcante, muito significativa para suas vidas, se não para suas vidas profissionais, como foi e é para minha, para suas vidas pessoais. O IFAC, então, tem um enorme papel dentro da minha vida, na minha formação de profissional, de professora de filosofia, mas também na minha vida da Juliana, da pessoa que eu sou hoje, e eu sou muito grata ao IFAC, a todos, né, que sem essas pessoas, pessoas sem as quais o IFAC não existiria. Eu gosto muito de trabalhar nesse instituto, é muito acolhedor, eu considero um privilégio, aprendi muito aqui e trabalho junto com pessoas que eu gosto e admiro, gosto muito também dos alunos e espero que o IFAC comemore muitos outros aniversários e continue crescendo sempre. O início da minha história como servidora da UFOP foi em 2010, na Pró-Reitoria de Extensão, onde atuei até 2012. Desde 2012 estou no Departamento de Filosofia. Tenho muito orgulho do trabalho que realizo no setor. Desejo um ótimo evento para todos e agradeço o convite. Me chamo Graça Moreira e dos 32 anos que trabalhei na UFOP, sem dúvida alguma, os mais especiais foram os anos que trabalhei no IFAC. Na verdade, quando entrei, o Instituto ainda era apenas IAC. Tive o privilégio de participar do Departamento de Filosofia desde a sua fundação em 1994. Foi ali que descobri o verdadeiro prazer de fazer o que fazia no meu trabalho e de me relacionar com colegas, professores e alunos. São pessoas que ficaram guardadas para sempre em meu coração. Foram anos muito especiais para mim. Eu sou da segunda turma do mestrado. Eu entrei, eu acho que foi em 2008 e finalizei o mestrado em 2009, então, se não me falha a memória, é a segunda turma, né? Quando eu vim para cá, a minha opção pelo IFAC foi porque eu fazia uma pesquisa que relacionava arte e moralidade em Nietzsche. E naquele momento, aqui no IFAC nós tínhamos apenas uma linha de pesquisa, né? O curso, na verdade, não era mestrado em filosofia, era estética e filosofia da arte. Então isso já me chamou bastante atenção. E já havia ouvido, né, já havia não só ouvido falar, já havia lido bastante coisa que o professor Olímpio vinha produzindo. Ele já estava se despontando como um grande nome, né, na pesquisa em Nietzsche no Brasil, e ele hoje é essa figura consolidada na pesquisa Nietzsche no Brasil. E o interessante é que quando eu entrei, ele não foi designado como meu orientador. Não foi ele que foi designado como meu orientador. Mas pouco tempo depois, uns 2 meses, eles resolveram fazer uma troca e o designaram como meu orientador. E foi um prazer, né, grandioso trabalhar com ele, né? Mas não apenas com o Olímpio, né, com vários outros professores com quem eu tive contato, e eu me lembro deles
com muito carinho e certamente que eles contribuíram para a construção da minha trajetória, né? Um amigo meu ia prestar direito, na época você comprava o vestibular, mas ele desistiu aqui na UFOP, então eu acabei prestando meio aleatoriamente e pensei assim, vou entrar no curso de filosofia e depois eu descubro o que eu gosto. E no final, quando eu cheguei aqui, eu acabei gostando de filosofia mesmo e ficando, né? Quando eu cheguei, eu passei alguma necessidade e na época eu não tive toda a assistência da parte da UFOP, da assistência social aqui, e foi muito duro para mim. Então quem me acolheu, quem me ajudou, e eu falo de doar fogão, doar coisa para casa, às vezes comida, foi o povo de Ouro Preto. Especialmente eu queria agradecer ao povo do Morro Santana e as mulheres maravilhosas de lá. Eu fiz o doutorado e o mestrado na UFMG, então você tem que ir para Belo Horizonte, né, que é uma cidade grande, mas eu amo Ouro Preto, sempre que eu posso eu estou por aqui. E para mim o grande diferencial é o povo mesmo. Eu gosto, eu me identifico, eu acho uma cidade cultural, é uma cidade pequena, mas ainda assim ela é uma cidade cultural, você ainda tem contato com a natureza. Eu entrei no vestibular do IFAC em filosofia no ano de 2000, né? Então já fazem 21 anos que eu tenho essa história, essa relação com o IFAC. Eu estou fazendo pós-doc aqui agora, sob a supervisão da professora Guiomar, então eu estou sempre rondando o IFAC. Tenho lembranças muito memoráveis da época, né? Nossa turma foi uma turma muito bacana, assim, hoje estão espalhados aí de norte a sul, dando aula de filosofias, né? E a UFOP, para mim, a filosofia, né, da UFOP, ela tem uma singularidade, né? Que é esse caráter existencial, vital do ensino de filosofia, né? Tem, obviamente, né, o aspecto acadêmico, rigoroso, né, mas não se restringe a isso, né? O IFAC é um lugar de encontros muito potentes do ponto de vista afetivo, e os professores do IFAC, na sua excelência, no seu rigor, também conseguem transmitir uma vitalidade, né, um entusiasmo pela filosofia que, dentre os lugares por onde eu passei, eu só vi aqui. Eu cheguei aqui, eu fiquei deslumbrada, né, com Ouro Preto. Cheguei, falei, gente, que cidade é essa, coisa louca. Aí eu tava subindo a rua direita, levei um choque, porque no dia um menino tinha se suicidado. Quando eu cheguei 1 ano e meio, mais ou menos, na Rebu, eu tirei bastante tarô lá, sou bem bruxa, ajudei bastante as meninas com essa coisa de oráculo, elas estavam numa época difícil, porque elas eram muito amigas desse menino que se matou. E assim, a época que eu morei na Rebu foi muito bom pra mim também no IFAC, porque era muito perto, né? Eu vinha, podia ficar aqui estudando no departamento. Quando eu tava batalhando, eu dormia no sofá, porque eu não tinha tempo pra dormir. E aí logo depois, no ano seguinte que eu cheguei, que foi quando tipo, eu meio que já tava saindo assim da Rebu, eu comecei a ocupar, eu comecei a morar lá na ocupação do DEMUS e do DEARTE, que a galera de lá estava ocupando nessa época, a galera daqui ainda não tinha votado por ocupar. A gente, primeira vez, tentou votar, a gente não obteve quórum. Aí uma segunda assembleia eu chamei pessoas de outros departamentos para ver se ajudava, né, a galera do DCE. E alguém que foi muito importante foi o Maurício, professor de filosofia de física, né, do IF, já aposentado, mas que participou muito tempo do sindicato do IF, dos professores. Aí a gente falou assim, não, vamos fazer, o Maurício empolgou muito a gente acabou votando por sim, isso foi no dia 1º de novembro de 2016. Foi muito legal porque todo mundo do IFAC, de vários grupos diferentes, pessoas que geralmente não tinham contato, se mobilizaram, sabe? Muita gente da minha geração ocupou, de gerações mais antigas também ocuparam, pessoas que já estavam aqui mais tempo, por exemplo, o Cigano estava na ocupação, pessoas que tinham acabado de chegar, como é o caso do Igor, meu namorado, que eu conheci ele na ocupação, né? A gente começou a namorar na ocupação, a gente está junto até hoje, já faz 5 anos. Minha vida foi muito cruzada por essa ocupação aqui. Do ponto de vista acadêmico, eu pude participar de bastante coisa, né? Inclusive, eu fiz parte da organização do primeiro EMPF. O primeiro EMPF foi feito todo na improvisação. Um belo dia, descendo o Morro do Gambá,
eu encontro com a Maíra e com o Mussula e eles disseram que estavam organizando um evento. E aí, como eles estavam organizando um evento e me contaram, aí fizeram aquele convite de mineiro, né? Ah, se você quiser participar, aí... Então, beleza. Um dos pilares que a gente também achou importante era fazer um encontro com avaliação anônima e que fosse dada oportunidade para universitários de outros lugares, não só do Sudeste, participarem de encontros de filosofia. E quando a gente fez a seleção anônima, foi exatamente isso que aconteceu. Em vez da gente ter só trabalhos, às vezes, da USP, da Unicamp, ou mesmo da UFMG, faculdades do Sudeste, que era o que costumava acontecer, o nosso encontro teve esse diferencial que foi, na avaliação anônima, abrir também para o pessoal do Nordeste, pessoal do Sul também, apesar de ter um pouco mais, eles já terem mais oportunidades, ou mesmo do Norte. Então, eu acho que a avaliação anônima foi algo bem importante e um diferencial do nosso encontro. Claro que existem outros que têm, mas eu acho que podia ter bem mais. Eu nem sei se nessa época a gente tinha aprendido a pedir aquela grana do departamento que todos os alunos passavam depois para a organização. No segundo eu sei que já era assim, porque houve um envolvimento maior do CAFIL na organização. Mas o primeiro foi aquela coisa assim, vamos fazer um encontro, o Thiago fez um cartaz, e aí a gente falou assim, agora a gente precisa de material, então vai na gráfica, a gente precisa de café, pede no mercadinho, e foi assim, mas saiu muito bom, assim, foi, né, teve um público muito bacana, né, para um primeiro encontro. Claro, e a cidade de Ouro Preto também é bastante chamativa, né? A experiência foi tão positiva que logo que terminou o primeiro, a gente já estava pensando como é que a gente ia fazer com o segundo para as coisas saírem melhor. Foi muito legal. Na ocupação também eu tive a oportunidade de conhecer o Paulo Versiani, através do Mauro da Cumã. Eles eram amigos, né, por morarem no Morro São Sebastião. E aí o Paulo foi alguém que trabalhou no IFAC na época que ainda era IAC, ele fez muitas artes para divulgar eventos do IFAC, inclusive quando a gente só tinha aqui o curso de Cultura e Arte Barroca, não tinha nenhuma graduação ainda, né? Apenas esse Lacto Sensu, ele era alguém que trabalhava também, ajudava aqui. E aí eu tenho alguns materiais, né? As duas revistas do IFAC aqui que eu encontrei bem antigas, essa é de 97, do ano que eu nasci, inclusive. Tem essa camiseta que também a arte foi ele que fez, de um evento de 99. E essa arte também foi ele que fez, só que essa camiseta é do primeiro CA, que eu acho linda essa camiseta, eu amo ela, por isso que ela tá gasta assim, que eu uso ela direto. E aí eu tenho essa pastinha com várias coisas da ocupação. Eu vou só mostrar mais o zine, que a gente distribuiu bastante naquela época. Esse aqui tá coloridinho, com algumas passagens do Desobediência Civil. E aí tem os ENPs também, né? Eu tô com a camiseta de um ENF, que eu comuniquei nesse. Eu comuniquei em 3 ENPs. Foi no 9º, no 10º e no 11º. E o 11º eu ajudei a organizar também, fui da comissão organizadora. Achei muito legal que a gente tá fazendo essa homenagem. Os ENPs também, é legal saber, né, a história do ENF. As meninas continuando o ENF esse ano. O ano passado já foi também à distância. É importante a gente continuar, acho que é o evento mais importante que a gente tem no IFAC, por mais que a gente tenha outros eventos, né, da pós, eventos que são sediados aqui. Acho que um evento que é nosso é o ENF, né? A gente cedia bastante evento, mas o ENF é nosso, assim, isso é bem interessante. Eu sou aluna da graduação em filosofia. Eu entrei aqui no 2º semestre de 2018. Desde então eu venho participando do ENF. No ano passado, 2020, devido à pandemia do Covid-19, nós tivemos que transformar a 12ª edição do evento em um evento à distância, em um evento online. Foi muito difícil, tiveram muitos desafios, afinal, quem participou de um ENF presencial sabe que é um evento que ultrapassa as comunicações nas salas. É um evento sediado na cidade de Ouro Preto e o evento toma proporções culturais e é uma presença muito forte e muito emblemático. E levar essa dimensão de Ouro Preto para um evento online foi muito difícil. Mas, em compensação, a gente conseguiu chegar a vários cantos do país e até fora também. Esse ano o evento ainda é online, devido à pandemia. E o nosso tema é Melancolia e Esperança. É possível imaginar Sísifo feliz?
Eu acho que esse vídeo ele traz muito essa dimensão da melancolia, enquanto a saudade do tempo passado, mas a esperança de que essa história ainda vai ser contada por muitas vozes. Ouro Preto é uma cidade linda, perfeita para se fazer filosofia, porque as necessidades básicas podem ser resolvidas com uma caminhada apenas. A gente pode comprar o pão, pode encontrar os amigos, e isso possibilita que a gente tenha mais tempo para se dedicar à leitura dos textos, que muitas vezes não é fácil, à escrita, ao estudo. E, além de tudo, é um lugar maravilhoso para a gente receber os amigos que, como nós, amam a filosofia. Eu vejo Ouro Preto como esse lugar bastante peculiar e a gente se apaixona, né? Não sei, talvez alguns não, né? Mas a gente se apaixona vivendo aqui, né? Convivendo com Ouro Preto, andando por essas ruelas, contemplando essas montanhas, as igrejas e tudo que tem aqui. Eu gostaria até de ter uma relação maior com o IFAC, né? Hoje eu sou professor lá da Universidade Federal de São João del Rei. Gostaria de ter uma relação maior para continuar a conviver com essa atmosfera, né? A grande riqueza de Ouro Preto, o grande patrimônio de Ouro Preto é o povo. Eu amo o IFAC, eu amo Ouro Preto. Então eu penso que nós estamos no caminho certo para continuar a fazer o melhor possível para oferecer aos nossos alunos uma boa experiência, sejam os alunos de graduação, sejam os alunos de pós-graduação, e tudo isso resulta do esforço de todos nós, professores, também dos técnicos administrativos e, claro, evidentemente também dos alunos, sejam os alunos da graduação, seja os alunos da pós-graduação. A minha expectativa quando entrei para o departamento como professor se fez confirmar e se faz confirmar a cada dia. Eu tenho um prazer enorme de dar aula para os alunos de Ouro Preto. São alunos muito inteligentes, são curiosos, e um ambiente muito receptivo, muito plural. O corpo administrativo sempre muito cordial, agradável, doce, os colegas competentes. E é um prazer fazer parte dos projetos e dos trabalhos desse departamento. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo. Um departamento que contém inúmeros eventos acadêmicos que acontecem ao longo do ano, que deixa com que a vida acadêmica fique bem mais próxima dos alunos de graduação e muito mais acessível para os alunos da pós. Então, só posso parabenizar o IFAC, que ele continue sendo esse centro de irradiação, de conhecimento, beleza e emoção. Vida longa filosofia sempre, e vida longa ao IFAC, vida longa a filosofia em Ouro Preto, em Vila Rica. Muito promissora e muito auspiciosa. Eu queria, então, deixar registrada a minha gratidão, né? Minha gratidão por essa boa sorte, né? Torcendo para que a escola, desses 30, dobre mais 30, e depois a gente, sei lá, quando tiver fazendo 100 anos, quem será que vai estar se apresentando?